capítulo 3. 3. Glória a Deus. Vai ler do 1 ao 3. Se você observou, se você prestou atenção nos louvores, Deus já ministrou. Como estão as suas lâmpadas? Estão cheias de azeite ou estão vazias? Como você está? Você está preparado? Você está preparada? Como você está? Como estão as suas lamparinas? Você já está à espera do olho da direção correta? Olha o texto, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós, do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Só até aí, feche seus olhos em nome de Jesus, deixa sua Bíblia aberta, permaneça aberta. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos glorificar o teu nome e dizer que no Senhor que governa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas emoções. Pai, em nome de Jesus, eu sei que entre a minha voz e o coração dos seus filhos há águas. Em nome de Jesus, que essas águas inunde essa terra chamada coração, Pai. Que seja preparado para receber a tua semente poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir em cada coração aqui nessa manhã e inundar, encharcar essa terra, Senhor. Em nome de Jesus, que ela fique pronta para receber a tua palavra, que é poderosa, é viva, é eficaz, que é transformação de vidas. Em nome de Jesus, é que nós queremos te adorar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus, porque o Senhor falou ontem comigo. Que muitas águas saíram aqui nesta manhã. E eu creio em nome de Jesus, porque a breve e simples palavra que vai ser ministrada aqui precisa germinar no seu coração. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Glória a Deus. Quando nós vamos ver o texto de Mateus, aqui está falando de João Batista. Sim, você já conhece a história. E naquele tempo de João Batista, quando a gente vai observar que foi o tempo de Jesus veio na terra, não diferente dos nossos dias atuais, o povo tinha se distanciado do Senhor. O povo estava longe. Cada um andava pelos seus próprios caminhos, assim como diz Isaías 53:6. Cada um andava como ovelha desgarrada pelo seu próprio caminho. Talvez naquele tempo e talvez nos dias atuais, caminho da religiosidade, eles andavam em atos cerimoniais, doutrinas feitas por mãos de homens, feitas por mente humana, que não era aquilo que agradava o Senhor. Então Deus levanta uma voz, assim como você está ouvindo a minha hoje. Deus levantou João Batista com uma voz e clama no deserto. E João Batista então vai começar a pregar o batismo de arrependimento. E enquanto nós vamos observar o que significa essa palavra arrependimento, é interessante que quando a gente vai procurar no dicionário normal a respeito de arrependimento, é a mesma coisa que remorso. Remorso e arrependimento e remorso, e fica naquela coisa. Mas só que quando nós vamos olhar a origem da palavra no grego, porque não era isso que João Batista estava dizendo. João Batista não estava dizendo que você tinha que se arrepender, assim como o remorso, que a pessoa fala: eu pratiquei isso, eu não quero fazer mais, e chora, e fica triste, porque é uma mudança de semblante.
Não é isso que João Batista estava dizendo, ele estava dizendo arrependei-vos. No grego, arrependei-vos significa, o arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. João Batista estava falando isso. Só que quando eu vou observar a palavra também no hebraico, ela vai dizer, veja só, techuvá. Essa palavra techuvá significa voltar, retornar, que ela sai de uma raiz, um verbo, uma raiz que diz retorno, volta. E eu fiquei meditando e pensei, Senhor, não queria que isso metanoia, mudança de direção também. Mas o Batista não estava dizendo só de uma mudança de direção, porque eu estava pensando, tem algumas pessoas que bebiam e hoje não bebem mais, que eu conheço, só que elas pararam com aquilo, qualquer prática, ok? Porque ela percebeu que não era bom para ela, só que ela não se voltou para Deus, ela não se voltou para Deus, ela não se direcionou para o Senhor, então não adianta. É isso que João Batista está querendo dizer. Vocês estão distantes, mas volta para os caminhos do Senhor. E João Batista pregava isso. Eu penso que, assim como hoje, a mensagem germinava no coração deles, eles já desciam as águas para a confirmação. Veja só. Eu disse aqui, quero que você abra Lucas, antes que eu esqueça, nós vamos meditar Lucas, capítulo 15. Você vai entender melhor o que João Batista está querendo dizer. Lucas 15, verso 11. Glória a Deus. Olha aqui uma história, você já conhece. Vai dizer no verso 11: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. A este o mandou para o seu campo a guardar porcos. 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecendo dele, correndo, abraçou e beijou, e o filho disse: Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Fazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe o anel no dedo e as sandálias dos pés. Trazei também matéria do vinho cevado, comamos e regozijemos. Glória a Deus. Presta atenção aqui um minuto. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Aconteceu com ele uma metanoia, sim ou não? Sim. Por quê? Porque primeiro ele pensou na mente. A mudança dele começou na mente dele. Na mente ele pensou: peraí, quando os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morto de fome, estou morrendo de fome. Às vezes a pessoa pensa: peraí, não é essa vida que Deus tem para mim? Deus tem muito mais, porque Jesus já me libertou. Eu não sou mais escravo da bebida, não sou mais escravo do vício. Não, a metanoia. Para depois essa pessoa mudar a direção.
É dois caminhos, na verdade, dois passos. Primeiro acontece na mente. A metanoia. O filho pródigo entendeu que na casa do pai dele tinha aquilo que ele precisava. E ele falou: não, já sei, eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou pedir perdão, vou falar: pai, me faz. Na verdade, ele nem falou, né? Ele pensou: eu falo para o meu pai que eu peguei contra o céu, contra ele, eu vou pedir para me tornar um dos seus trabalhadores. Observa só, a metanoia aconteceu no filho pródigo, a mudança de mente. Só que, de que maneira que essa metanoia vai chegar na minha e na sua vida? Me pergunta como? Através da palavra. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou a conversão do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Não tem jeito. Quanto mais você medita nessa palavra, mais a transformação vai acontecendo dentro da sua mente. Mais a transformação vai acontecendo na sua mente. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Me pergunta: quem é? Jesus, a palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Não tem outra forma. O Espírito de Deus, assim como agiu no filho pródigo, ele também age na minha vida e na sua vida. Porque o caído em si, foi o Espírito de Deus que falou para ele: pai, você acha que o Espírito falou na mente dele? Você está passando fome, mas na casa do seu pai, os trabalhadores deles comem com fartura. Mas o Espírito fala na minha e na sua vida, na sua mente. E na minha mente. Só que é nós quem decidimos. Quantas vezes você já não ouviu lá dentro de você uma direção? O Espírito falou: não está certo esse lugar, não está certo essa direção, volta, aqui não é o caminho ideal. Nós vamos entender mais para frente tudo isso. Então, essa metanoia que precisa acontecer, essa mudança de mente, e você precisa meditar na palavra, você precisa estar ligado a essa palavra, que é verdade. E à medida do tempo que você vai meditando essa palavra, mais fácil vai ficando. O apóstolo diz na vigília que quanto mais próximo de Deus você está, mais as coisas vão se tornando possíveis. O impossível vai desaparecendo da sua frente, e o possível vai acontecendo, porque você está próximo dele. Glória a Deus. À medida que você aproxima da vida, nós estamos falando aqui, se você ainda não pegou, nós estamos falando aqui de caminho. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, não tem outro. E eu tenho impactado porque o primeiro louvor falava sobre isso. Ele desceu, se despiu da sua glória, para preparar o caminho para você e para mim. Glória a Deus. Sem ele não haveria como nós chegarmos até o nosso Pai. E o Senhor Jesus veio preparar esse caminho, e muitas vezes nós desviamos desse caminho de Jesus, e vamos pelo nosso caminho, a nossa vontade, os nossos desejos. E já vou adiantando aqui, que esse dia eu preguei uma mensagem sobre que nós não devemos andar segundo a carne, inclinar, porque quem inclina para a carne cogita as coisas da carne. E é praticamente uma continuação dessa mensagem que eu achei chique, né? O apóstolo pegou uma mensagem no sábado, pegou no domingo. Também queria. Eu queria pegar uma mensagem de 2 dias, hein? Mas é isso. Se você se inclinar na direção da carne, você vai andar por muitos caminhos, que não é o caminho do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu não consegui colocar ali. Vocês falam: nossa, uma placa de retorno. Observa. Eu quero que você, a todo tempo dessa mensagem, pense que existe uma estrada. Se chama Jesus Cristo. E aí você vai andar por ela. Só que você vai ver muitos. Você vai ver muitos indo por outra direção. Já fala: por quê? Eu estou nessa daqui. Parece que essa está tão difícil para mim. Parece que essa está tão estreita, porque a Bíblia diz que é estreita mesmo. É apertado mesmo o caminho. E você vai dizer: eu acho que eu vou passar por aquela via de lá.
ela está mais folgada, tem menos fluxo, porque eu acho que eu tenho fobia. Essa aqui está muito estreita. Às vezes passa isso na nossa mente. Passa na mente. Fala que eu vou mudar de direção. Não é isso. Eu quero que você mentaliza uma via. E você vai andar por ela. Porque você está rumo à sua Canaã celestial. A nossa Canaã celestial. Jerusalém. É por lá, é por essa via, que é Jesus Cristo, que nós devemos caminhar. E João Batista estava pregando, era sobre isso. Ele disse sobre a metanoia. Agora ele disse, depois que você muda sua mente, agora você muda de direção. Muda de direção, você retorna, se você está fora. Eu fiquei pensando, batismo de arrependimento, depois fiquei pensando, o batismo, Deus me fez lembrar do texto que Jesus falava com Nicodemos sobre o batismo. E Nicodemos falou, Senhor, mas como que eu vou nascer de novo? Será que eu tenho que voltar? Tem como um homem sendo já velho voltar para o ventre da sua mãe? Essa palavra voltar ficou gritando assim na minha mente. Tem como um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe? Aí Jesus disse, não, não é assim. Não era sobre isso que Jesus estava falando. E eu peguei isso para essa palavra. Voltar no sentido espiritual. 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 Aí, mas talvez eu esteja andando, eu já estou andando no caminho de Jesus. Mas não é só isso. Talvez você não esteja no caminho da intimidade. Talvez você tenha se afastado da intimidade, da casa, da presença do seu pai, assim como o filho pródigo. Às vezes nós saímos, nós distanciamos, não fisicamente, mas por dentro. Nós distanciamos do Senhor lá dentro do nosso íntimo. Nós viemos aqui, mas nós estamos longe. E é isso que Jesus está querendo dizer essa manhã para você e para mim. Eu quero você perto. Eu quero você perto de mim. Essa palavra é uma palavra muito difícil, é uma palavra de confronto mesmo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Muda a sua mente. Muda a sua mentalidade. Porque aí sim, quando você mudar a sua mentalidade, você vai conseguir mudar de direção. Você vai conseguir mudar de direção. Assim como o filho pródigo. Porque depois que ele caiu em si, pensou na mente dele, a metanoia aconteceu, ele disse, eu vou. E aí a Bíblia diz que, e levantando-se foi. E levantando-se foi. Eu preciso mudar a minha mente, para mim poder mudar a minha direção. Mudar a minha direção. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja só. E eu fiquei pensando, o que é a palavra? Sabe o leme? Sabe o leme do barco? O leme da direção. O leme é a palavra da nossa vida. Porque Salmo 119, 105 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa palavra que vai te direcionar. É essa palavra que vai te conduzir. É para a direita, para a esquerda. Só que nós não queremos meditar nessa palavra. E aí, as pessoas às vezes nos procuram e falam assim, eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma direção para que lado eu vou. Eu faço ou não faço? Eu compro ou não compro? Só que você vai entender, e você vai entender essa manhã que a palavra é a direção. É o seu leme. Glória a Deus. É o seu leme. Ele vai te guiar. Fecha esse negócio? Não, não fecha esse negócio. Compra esse negócio? Não compro. Não compro. Pode comprar a de Deus. Todo mundo está falando, vai dar errado. Mas se você se direcionou, o Espírito de Deus é a palavra que te direciona. Não, eu posso comprar. Deus falou que é bom. Aleluia. É o leme, é a sua direção. Não tem jeito. Você vai ficar perdido. E eu vim aqui como uma voz profética te dizer que você não é aquele veleiro, aquele barquinho que fica lá no meio do mar perdido, não. Se guiando pelo vento, vem de qualquer doutrina, falou que é pro lado, você vai. Falou que está dando certo para ali, você abre ali. Falou que está dando certo para lá, você faz lá. Não é isso. Você tem um leme para direcionar a sua vida. Você não é conduzido por vento. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não é conduzido por vento. Porque se você ficar sendo conduzido pelo vento, você vai ficar batendo de um lado para o outro. Bate para lá, agora bate para cá.
E a gente começa a sofrer com tudo isso. O mar fala das nações, fala do mundo. Não é fácil não. Não é fácil não. Navegar nesse mar não é brincadeira. Não é brincadeira. Glória a Deus. E se você não estiver com essa palavra dentro do seu coração, vai ficar um pouco difícil. Você vai ficar perdido, perdida, sem direção, sem direcionamento. Glória a Deus. E o versículo 20 vai dizer: e levantando-se foi. Depois da metanoia, uma coisa impactante que me chamou a atenção nessa passagem aí, levantando-se. Nós precisamos nos levantar, porque às vezes a pessoa já entendeu, pastora Letícia, a pessoa já entendeu que está errado, que tem que mudar a direção, o Espírito já falou com ela, só que ela não se levanta. Ela não se levanta, ela permanece no mesmo lugar. O Espírito já falou, ela já entendeu, ela falou: não, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, mas ela não se levanta. Meu Deus. Se você não se posicionar e levantar, não vai acontecer nada. Sabe o que ia acontecer se ele não se levantasse? Ele ia ficar com a metanoia e continuar passando fome. Continuar passando fome. Porque ele podia ter pensado: lá, meu pai, tem os trabalhadores do meu pai comem com fartura, e eu aqui morto de fome. Só que se ele não tivesse levantado, tivesse permanecido lá, naquele lugar que ele estava trabalhando como guardador de porcos, ele ia continuar lá, se ele não se levanta para sair. Se a gente não se levantar, não acontece a mudança. Não acontece a mudança. Porque o Espírito de Deus faz você cair em si, sim, porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É Ele que convence. Ele fala para você. E glória a Deus por isso. Que eu estava pensando. O Espírito de Deus é o GPS. Que você, quando recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe o seu Espírito, o Espírito de Deus. Glória a Deus. E se você deixar ele ligado, você não se perde. É sobre isso. Se você deixar esse Espírito falar com você, mover em você, você não vai se perder por outros caminhos. Você vai continuar nessa via. Você vai continuar no caminho que é Jesus. Não é brincadeira, irmão. Se a gente for analisar o mundo, como eu estava comentando ontem, você pode observar todas as mensagens. Os pregadores, ontem à tarde, depois eu estava terminando de preparar essa mensagem, o Mário comentou sobre isso. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Não é brincadeira. Glória a Deus. Não é brincadeira. Nós temos a oportunidade hoje, se não estivermos na direção certa, voltarmos para a direção, voltarmos para o caminho de Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei pensando na hora do louvor. Pensa aí, Deus se despiu da sua glória e veio preparar um caminho para mim e para você. E você e eu, às vezes, rejeita esse caminho. Não. Jesus veio para preparar uma morada, preparar um caminho para você. Ele disse: se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Se você está caminhando no caminho de Jesus, você está caminhando para a vida. Só que se você não está nesse caminho, para onde você está caminhando? Para onde? Me pergunta para onde? Para a morte. Só existe dois: morte ou vida. Morte ou vida. Morte ou vida. Qual caminho eu estou? E essa mensagem é para isso: direcionamento. Será que eu estou na rota certa? Será que eu estou na rota certa? Em nome de Jesus, eu oro a Deus que o Senhor constranja o seu coração nessa manhã, para você pensar se você está na rota certa, no caminho que é Jesus. Será que eu estou caminhando por esse caminho? Talvez eu não sabia, mas descobri hoje de manhã que eu preciso andar nesse caminho. Não tem jeito, não tem outra forma. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante que quando nós não tínhamos recebido Jesus como Senhor e Salvador,
em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós andávamos segundo a carne. Veja, nós andávamos segundo os nossos pensamentos, aquilo que nós queríamos. Só que hoje você recebeu o Espírito de Deus porque Jesus já pagou o preço por isso. Glória a Deus. Jesus já pagou o preço na cruz. E você tem o Espírito de Deus. Você não anda mais segundo as inclinações do mundo, as inclinações da carne. Você não anda mais. Porque, assim como eu disse outro dia, que você não foi chamado para andar segundo a carne. Você não foi chamado para andar nesse caminho. Você foi chamado para andar com o Espírito de Deus, no caminho de Jesus, que é Jesus. Glória a Deus. Glorifica Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, e agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não anda mais. O que é andar? É esse caminho, caminhar. Você não caminha mais segundo as suas vontades, os seus desejos. Por isso que a Bíblia vai dizer que a estrada, o caminho de Jesus é apertado mesmo. Porque você tem que ser obediente. 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 E eu fui dormir, nem sei porquê, mas sonhei com a passagem de Samuel e Saul sobre a obediência. Eu acordei com a mensagem na cabeça. E eu fui abrir a Bíblia, porque eu não lembrava o texto todo. Obediência. Obediência. Porque o Espírito fala, só que cabe a mim e a você obedecer ao Senhor. A voz. A voz. Você tem obedecido a voz do Senhor? A voz. Saul não obedeceu. Saul falou, não, mas o povo. Não, interessante, irmãos, nem vou abrir, mas a Bíblia diz que Saul vai falar assim para Samuel, mas a voz do povo, ele falou. Ele obedeceu a voz do povo. Porque o povo falou, tinha que ofertar, era todo mundo fazer ofertas. Samuel falou, Saul, você tinha que ter esperado hoje, eu tinha confirmado o seu reinado. Aí Samuel vai dizer, melhor obedecer do que sacrificar. Obediência. Obediência. Para seguir um caminho que é Jesus, e essa direção não é fácil, porque você tem que ser obediente. O Espírito vai te falar, vira à direita, você tem que virar. Você não pode falar, não, mas a direita, assim como eu lembrei do texto de Isaac, sobre os povos, não, mas aqui não, vou furar aqui, não, vou ficar aqui, todo mundo está descendo para o Egito. Todo mundo está descendo para o Egito, mas você não é todo mundo. Meu Deus. Segue a voz. Segue a voz. Segue a voz. Seja obediente a essa voz. Aleluia. Seja obediente a essa voz. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele te direcionar. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, que existe essa casa, existe essa igreja, o apóstolo, para nos direcionar também. Glória a Eu vejo Deus. como uma placa de retorno à igreja. Aleluia. O cérebro vai indicando. É para lá. Você só não vai se você não quiser. Você só não vai por essa direção se você não quiser. Porque existe o Espírito de Deus que fala com você, mas também existe vozes dos pastores, dos líderes. Existe essa casa, existe a igreja que te direciona, que te dá uma voz de direcionamento para você. Você só anda por caminhos errados se você quiser. Só se você quiser. Se você falar, a partir de hoje eu quero andar nesse caminho, qual é? Irmãos, está sinalizando todo o tempo, está sendo sinalizado para nós que direção tomar, que direção que eu devo tomar. Não desligue o seu GPS. Muito mais que o GPS, eu disse aqui só para contextualizar, para você entender com mais facilidade. Mas o GPS ele pode falhar. Só que o Espírito de Deus não falha. Glória a Deus. O Espírito de Deus não falha. O GPS pode falhar. E eu lembrei, pastor Letícia, do evento que nós fomos lá em Rio Preto. O primeiro que nós fomos, a gente foi, que era o Desperta. E na volta, era mais de 1h da manhã, nós estávamos muito cansadas e nós conseguimos errar.
nós conseguimos errar, vim aqui no preto. E a Andréia virou, a gente viu, já estava em cima, a gente virou e errou, e agora falou, e agora não está o retorno. E a gente andou, e aí resumindo, nós não conseguimos. Nós entramos num bairro, lá em Rio Preto, não sei que bairro é aquele, nós conseguimos entrar dentro desse bairro. E aí nós foi ficar desesperada, porque na hora de madrugada falamos, Senhor, tem misericórdia. Nós estamos perdidas. Nós rodávamos, não achava a saída, a rodovia. E o bairro era estranho. Só mulher, pensa no carro. Nós falamos, Deus, Senhor, tem misericórdia. Que GPS, não dava nada certo. Nada dava certo. Ele começava a falar, um falava, outro falava as vozes. Um falava, outro falava, um falava, outro falava. Aí, nós falamos, peraí, vamos organizar o GPS. Quando organizou o GPS, agora peraí, vamos seguir isso aqui. Aí a gente conseguiu encontrar a saída. Assim é a nossa vida. E aí o Espírito de Deus fez eu lembrar mais cedo sobre as vozes. Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Que voz? Só segue essa direção. Quando nós seguimos a direção depois do GPS de novo, deu certo. Só que uma falava, não, é por aqui. A outra falava, não, mulher vê Senhor assim, no carro, o que aconteceu? Fiquei inteiro. Não, achei ali. Ela, não, eu sei, já passei por aqui, ali. Nada dava certo. Quando centralizou aí, sim, a gente conseguiu encontrar a rodovia de novo, conseguiu encontrar o retorno e saiu e chegou aqui, com a glória de Deus. Glória a Deus. Mas se você ficar dando ouvido para vozes do mundo, você não vai andar na direção certa. Você não vai andar na direção certa. Você vai fazer igual o povo no deserto, vai ficar rodando 40 anos. Mesmo lugar. E não vai encontrar a saída. E não vai encontrar o caminho. Glória a Deus. Permaneça atento, ligado. E você já entendeu que a metanoia acontece pela palavra de Deus. É essa palavra. Quando você se transformar através dessa palavra somente, aí você vai encontrar a direção com mais facilidade. E Deus deixou o Espírito de Deus para te ajudar. Olha só como é fácil. Aquele povo lá, na época de João Batista, não tinha o Espírito de Deus, porque Jesus estava na terra. O Espírito só ia vir depois que Jesus partisse e rogar seu Pai que viesse o Espírito de Deus. Veja só, você tem o Espírito de Deus. É muito mais fácil. Muito mais fácil você continuar nesse caminho. Se você está, fique atento. Será que eu estou na intimidade? Será que eu estou na direção da intimidade? Será que eu estou na direção do meu Senhor? Será que eu tenho feito aquilo que Ele tem me mandado, que Ele tem falado comigo? É essa mudança, é esse retorno. Eu não sei qual é a mente de vocês, mas Jesus conhece. Foi essa mensagem que Ele passou para mim. Retorno, volta. Se você está longe, volta. Ainda há tempo. Além do Espírito de Deus, você tem aqui, você tem nós, você tem os pastores que vai te ajudar a te direcionar e andar por essa via, esse caminho, até você chegar no seu caminho celestial. As ruas são de ouro. Aleluia. As ruas são Glória de a ouro. Deus. Segue nesse caminho até você chegar lá. Você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda se o Senhor não te mandar. Continua nessa via. Segue o percurso. Só segue. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é Jesus. Glória a Deus. O seu alvo é Jesus. Lembre-se disso todos os dias. Todos os dias. O meu alvo é Cristo. E você não vai sair desse caminho. Você vai continuar nesse caminho. E que bom que quando você vai olhar o texto do filho pródigo, era pródigo, mas era filho. Por isso o Espírito falou para ele, filho. E quando o filho pródigo retorna para a casa do pai, quando ele retorna, o pai dá a vista de longe e recebe ele com um abraço. E ele vai abraçar o pai e vai dizer, vai pedir perdão, assim como eu e você temos que fazer quando nós retornamos. A ele, mas eu não
estou afastado de Jesus, nem desviado, nem nada disso, irmãos. Nada disso, estou pregando para crente mesmo. Nada disso. Às vezes você saiu da intimidade. Às vezes você saiu do seu tempo de oração. Eu não sei da onde você saiu, mas você sabe. Eu não sei, mas você sabe. E aí, o que nós devemos fazer? Pedir perdão assim como filho. Pai, peguei. Pai, eu não devia ter saído desse tempo de intimidade. Eu não devia ter parado de fazer isso. Eu não devia. Mas eu estou aqui diante da tua presença. Se humilhe diante do seu Deus. Se humilhe. E a Bíblia diz que ele pediu para trazer a melhor roupa. Aleluia. Você vai ganhar veste nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ganhar veste nova. Fala de autoridade. Aleluia. Você também vai, o Pai também vai colocar um anel no seu dedo. E vai pedir para colocar sandália nos seus pés. Sandália, sapato, fala de caminho. Para que você não se perca novamente. O Pai pediu, coloca a sandália nos pés. E mais, a Bíblia diz que eles se alegraram com o retorno do Filho. Quando nós retornamos para o centro da vontade de Deus, onde Deus pediu que nós estivéssemos, o céu faz festa. Glória a Deus. Porque eu penso na minha mente uns anjos falando, agora ela está vindo na direção certa, agora ele está caminhando na direção certa. Glória a E Deus. como o tempo do céu é diferente do nosso, eles dizem, daqui a pouco ele já chega. Daqui a pouco ela chega aqui. Aleluia. Porque ela está na direção certa, ela está no caminho certo. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos ficar de pé.